Boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite, Queiroz. Boa noite, Ariane. Tudo bem? Boa noite, Fê Pereira. Bom, gente, estamos começando mais uma live. Toda terça-feira nós temos lives sobre zumbido. E hoje, meu convidado especial é o Dr. Faiez, que vai falar sobre implante coclear. E ele vai também nos contar um pouco de casos clínicos de remissão total de zumbido com implante coclear. E hoje é um dia muito especial porque é o Dia Nacional do Combate e Prevenção da Surdez. Então, realmente deu um match aí super bacana dele falar sobre esse tema justamente hoje. Então, eu espero que vocês gostem. Para quem não me conhece, oi Paula, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Karina Bezerra Rocha. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com zumbido há 20 anos. Eu fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP, sempre com um tema sobre zumbido. Sou pesquisadora aqui do grupo de pesquisa da USP em zumbido. Tenho um consultório aqui em Higienópolis, São Paulo. E sou docente de algumas pós-graduações aí, espalhadas em algumas cidades do Brasil. E também eu ministro cursos para fisioterapeutas. Lembrando que agora, dia 22 de novembro, eu vou ministrar o curso sobre síndrome tônica do tensor do tímpano. E estou preparando também o curso online de zumbido somatosensorial para fisioterapeutas. Tá bom? Bom, gente, tô esperando um pouquinho aqui vocês, o pessoal entrar. O Dr. Faiez também, pra gente começar, tá bom? Deixa eu ver se ele já apareceu. Ainda não. Bom, pra quem nunca assistiu a live, sabendo que primeiro o convidado, né? Vou bater um papo com o convidado. Hoje, inclusive, oi Patrícia, tudo bem? Inclusive, hoje o Dr. Faiez ele vai ministrar uma aulinha aqui, uma mini aula pra gente, que acabou de entrar, ele acabou de entrar. Então, hoje ele vai ministrar uma aulinha pra gente e depois eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Espero que vocês gostem. Vou chamar ele aqui, tá bom? Vamos lá, deixa eu só... Pronto. Boa noite, Cris. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Paulo. Oi, doutor Faiez, tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite. E hoje é um dia especial, né? Dia Nacional de Combate e Prevenção da Surdez. Calhou certinho no dia. Exatamente, não. Eu tinha certeza que você tinha escolhido essa data. Você escolheu Não, a dedo. é porque é toda terça-feira a minha live, é toda terça-feira. Então eu falei, nossa, que beleza, né? Não, Deu certo. por mim você tinha feito de propósito. Hoje eu Não, passei o dia inteiro falando sobre isso. Falamos assim vários canais e eu fico muito feliz da gente ter essa oportunidade agora, de a gente falar sobre prevenção da perda auditiva, a gente falar sobre surdez, sobre reabilitação auditiva e também zumbido. lógico, lógico. Gente, olha, então, doutor Faiez, conta pra gente um pouquinho, principalmente para os nossos seguidores, fala um pouquinho da sua formação, né? Para Sim. eles saberem quem é o profissional que está aqui hoje nos contando aí. Olha, então, meu nome é Faiez, eu sou professor livre docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sou professor do programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Tenho muitos alunos de mestrado e doutorado. Tenho muito orgulho da produção científica que o nosso programa de pós-graduação tem. Minha linha de pesquisa é sobre perda auditiva e zumbido. Eu fiz meu doutorado na Harvard Medical School
na divisão de otorrinolaringologia da Harvard University, um doutorado sanduíche com a Universidade de Brasília. E é isso. Eu sou médico otorrinolaringologista. Não, essa introdução aqui, pelo amor de Deus, né? Então a gente está vendo que não, o senhor não veio para brincadeira hoje, então estamos aí com um especialista, né, um super profissional com uma formação incrível para poder nos explicar, né, sempre baseado em evidências, né? Eu sempre chamo meus convidados porque eu sei que são doutores, são mestres, justamente para a gente sempre passar informações baseadas em evidências. E hoje você vai dar uma aulinha, né? Sim. Para a sim. gente antes. Eu vou preparar aqui de uma forma, não sei se vai, deixa eu ver se dessa forma fica confortável para vocês. Então a gente vai falar um pouquinho sobre reabilitação auditiva e sobre zumbido. A gente vai falar muito sobre a relação entre o implante coclear e o zumbido. Eu espero que o áudio esteja bom para vocês também. Bem, tá perfeito. Nesses últimos séculos, a gente tem visto a evolução dos aparelhos auditivos e eu percebo uma inquietude dos meus pacientes, sempre falando assim, poxa, doutor, queria tanto ver meu aparelho auditivo totalmente invisível, o meu implante coclear totalmente invisível. E eu sempre costumo dizer para os nossos pacientes, tenham calma, porque o implante coclear, ele tem um pouco mais de 40 anos de evolução. Aqui a gente está vendo que a roda ela teve 5.500 anos para ela se tornar essa roda que a gente conhece hoje. E o aparelho auditivo, desde daquele início, usando chifres de animais, até o aparelho auditivo como a gente conhece hoje, teve pouco mais de 600 anos. E o implante coclear, pouco mais de 40 anos. Então, para vocês verem como realmente, na verdade, a evolução é muito rápida e acelerada. Eu acho muito bacana que um historiador, aliás, ele é autor de vários best-sellers, e em um desses best-sellers, que o nome é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele dedica uma parte do livro dele para... Ele escolhe um avanço, um marco que demonstra assim, talvez a maior esplendor do que o homem poderia fazer. E ele escolhe o implante coclear como... Olha, que maravilha! É impressionante. Ele escolhe o implante coclear como exemplo do ouvido biônico, como algo que o homem pode fazer de mais esplendoroso. E, de fato, o implante coclear, ele foi escolhido pela Organização Mundial de Saúde como o dispositivo que mais alterou a qualidade de vida do ser humano. Então, nada mais, nada menos do que realmente o que mais mudou vidas, né? E aqui a gente vê, em pouco mais de 30 anos, o implante coclear, eu mesmo me lembro dos processadores de fala dos implantes cocleares sendo carregados em mochilas. Hoje em dia é algo praticamente invisível. Então, tenhamos paciência. A evolução na reabilitação, ela tem vindo, e tem vindo de forma muito rápida. No passado, o importante, eu digo há 40 anos atrás, era que fôssemos capazes de reabilitar. Depois os anos foram se passando, a gente foi buscando a preservação da cóclea, e hoje a gente busca que essa oportunidade de reabilitação auditiva através do implante coclear, ela alcance todas as pessoas, qualquer uma que seja. E agora a gente ainda tem a oportunidade do implante de tronco cerebral. Então eu vejo muitas pessoas na internet, nas mídias sociais, me procurando, falando, doutor, eu tenho um filho, um parente, um conhecido que ele nasceu sem cóclea e agora procurou o centro de implante coclear há pouco tempo atrás e não tinha o que ser feito, mas agora tem implante de tronco cerebral. Então, ou seja, a evolução é muito grande. Talvez a área da medicina que mais evolui é a área da reabilitação auditiva. Então, é isso. O implante coclear é a prótese sensorial mais efetiva na história da medicina. E eu me sinto muito honrado de poder dedicar minha vida para isso e fazer o que eu faço, porque realmente é muito gratificante. Literalmente você poder participar de uma mudança de vida muito grande. Então, o tempo foi se passando, as melhores técnicas cirúrgicas foram
acontecendo, os eletrodos dos implantes cocleares foram se tornando mais delicados, com preservação de neurônios cocleares, um melhor rendimento para a gente poder oferecer isso para todos. Pacientes com transtorno do espectro autista, para pacientes com transtorno e desordem do espectro da neuropatia auditiva, para pacientes com zumbido severo, para pacientes muito idosos. Então, chegou a hora do zumbido, né? Tinha combinado com a Karina de falar sobre o zumbido e o implante coclear. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o zumbido. Bem, o zumbido, eu sei que vocês sabem, é uma sensação de percepção de som independente de uma fonte sonora externa. Esse é o zumbido mais comum que existe, é o zumbido subjetivo. Aquele que, por exemplo, se a Karina tiver o zumbido, só ela vai perceber o zumbido dela. Eu, como examinador, eu não vou ser capaz de ouvir o zumbido. Então, esse é o mais comum. Então, 10 a 30% da população geral, pasmem, eles têm zumbido crônico. Tá? E essa queixa, zumbido, é significativamente maior na população com surdez. E existem várias causas para o zumbido. Ele é um sintoma comum nos pacientes candidatos ao implante coclear, pode até 88% dos pacientes que vão ser submetidos à reabilitação auditiva com implante coclear podem ter zumbido. E destes, entre 1 a 3% podem apresentar acúfenos incapacitantes. Então, a fisiopatologia do zumbido, ela permanece incompletamente entendida. Existem evidências crescentes de que o zumbido ele está relacionado com alterações funcionais no córtex auditivo central e, para que todos saibam, a surdez é a causa mais frequente de zumbido. Em 75% dos casos dos pacientes que têm a reabilitação auditiva, ocorre remissão espontânea do zumbido por habituação. E então é isso. O implante coclear, ele bilateral, ele foi aprovado na Inglaterra e nos Estados Unidos bem antes do que no Brasil. O sistema de saúde indicou, então, o implante coclear bilateral simultâneo para todas as crianças com perda auditiva severa profunda. E o que eles observaram? Que houve uma redução de custos muito grande em programas sociais subsidiados pelo governo. E no Brasil, então, seguindo essa tendência, o SUS indica, então, a tecnologia bilateralmente, já que isto já é realidade em muitos países. E o implante coclear na surdez unilateral e nos pacientes com zumbido. É importante que todos saibam que isso ainda não é um tratamento universal, disponível, por exemplo, até pelo SUS. No Brasil ainda não está à disposição. Dizer assim, olha, eu tenho uma surdez profunda, unilateral, e eu tenho um zumbido incapacitante. O SUS ainda não autoriza o implante coclear no Brasil, ou seja, o tratamento do zumbido pelo implante coclear, nesses casos de zumbido de surdez unilateral. Isso é algo que talvez aconteça no futuro. É importante que saibamos que a supressão do zumbido, utilizando essa estimulação elétrica do nervo auditivo pelo implante coclear, ela tem sido reportada com sucesso por inúmeros estudos científicos, e 60% a 90% dos casos de pacientes implantados com zumbido, eles evoluem com melhora do zumbido, chegando inclusive à cura e remissão completa. Ou seja, 67% a 100% dos pacientes portadores da surdez neurosensorial bilateral, reabilitados, eles melhoram o seu zumbido. Isso aqui é uma tese de doutorado da minha aluna Alda Borges, que inclusive ela estudou. No mundo inteiro, ela fez uma revisão sistemática sobre o tema. Na verdade, foi uma meta-análise em que ela teve a oportunidade de estudar tudo que já foi publicado sobre implante coclear e zumbido. Implante coclear e zumbido. Então, ela foi estudando tudo que já tinha sido publicado na literatura e realmente observou que na grande maioria dos centros de implante coclear e dos pacientes que foram submetidos a implante coclear para tratamento de, por exemplo, surdez unilateral e zumbido, eles tiveram, sim, a remissão total do sintoma ou uma melhora importante.
eu queria mostrar para vocês, eu espero que vocês consigam ouvir o áudio, 2 casos. Primeiro caso clínico é o caso da Samara. Ela é uma paciente maravilhosa, muito consciente, realista em relação às expectativas, mas assim, ela sofria muito com zumbido. E eu tentei tratá-la com prótese oxo-ancorada, aparelho auditivo, a gente fez tratamento clínico, medicamentoso, acompanhamento com terapia cognitivo-comportamental por psicóloga, avaliação para possíveis causas, por exemplo, de disfunção de ATM. Ela fez a avaliação completa. Mesmo assim, o zumbido continuava incapacitante, um zumbido severo, e ela tinha uma perda profunda por causa de uma surdez súbita. Então, decidimos pelo implante coclear, depois de uma avaliação criteriosa, minuciosa, com a nossa equipe de psicólogas e fonoaudiólogas, e agora vocês vão ver o dia da ativação da Samara. Espero que dê para ouvir um pouquinho o áudio. Então, ela chegou falando que não tinha expectativa nenhuma. Então, a expectativa já está, né? A diferença, o resultado já está bem diferente do que você estava imaginando. Como que foi lá embaixo? Vamos pedir para cá, tá? Samara, conta para mim como é que você está se sentindo. É um pouco diferente o som, mas não me incomoda. Assim, é bem diferente. Agora lá embaixo foi pra Nossa, que maravilha. Sim. Você não está se sentindo incomodada com o som novo? É metalizado, mas a minha fala, a fala das outras pessoas ainda é metalizada, mas não me incomoda. E algo que você vai se familiarizar. Meus parabéns. Obrigada. E o zumbi? Reduziu bastante. Assim, porque lá embaixo tem muito som. Então, às vezes, eu tampava o ouvido e passava um carro. Mas eu não sabia se o motor do carro era zumbido, o que era. Mas quando eu entrei aqui, que eu liguei para você e aí você tampou o ouvido, era quase bastante. Nossa, que bênção. Meus parabéns. E aqui é a mesma Samara, quase 2 anos depois do implante. Ou seja, um acompanhamento a longo prazo. Profunda, unilateral e orelha direita. Ela foi submetida à cirurgia de implante coclear na orelha direita para tratamento de uma surdez unilateral profunda e zumbido. Eu queria ouvir da Samara como é que está a qualidade de vida dela e como é que está o zumbido 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses depois da cirurgia. Bom dia. Quanto à qualidade de vida, para mim, pelo que eu percebi, melhorou bastante. Algo acima do que eu podia imaginar. Se eu soubesse que ia melhorar desse jeito, acho que eu já teria feito de início. Né? Então é algo do qual eu não me arrependo e até recomendo. E quanto ao zumbido, que era uma das coisas que mais me perturbava, a melhora foi visível já com uma ativação. Tipo, de ter momentos que nem dá para perceber o zumbido, tipo, em silêncio. Em outros ele continua, mas é muito fraco, fica muito imperceptível. Então, para concentração, para leitura, para estudo, fica ótimo. Então, quando eu tiro o implante, eu percebo a falta do som no ambiente e o zumbido já vem forte. Quando eu coloco o implante, o som já chega, o zumbido fica muito fraco e o espaço... Bem, é isso. Eu queria mostrar também um segundo caso de um professor Aulino. Todos esses casos são pacientes que autorizaram a divulgação para a gente poder apresentar para fins científicos. Então, professor Aulino é uma pessoa fantástica, é um senhor com uma capacidade didática, literária fantástica, assim, inteligência acima da média, e ele sempre falou assim, não é possível que eu tenha que ficar com uma surdez profunda em uma das orelhas.
Ele era totalmente contrário à portaria do Ministério da Saúde, que dizia o seguinte, que você, para ter direito da reabilitação auditiva com implante coclear, você teria que ter uma surdez profunda bilateral. Ele falou, não, eu sou muito ativo, e ele é realmente uma pessoa muito inteligente, ativa, ele queria ouvir com as duas orelhas, e ele tem zumbido, porque tem síndrome de Meniere. Então, ele vai contar também um pouquinho da história dele antes e depois do implante. Tem um mês de ativação de implante coclear em orelha esquerda, uma perda auditiva, neurosensorial profunda unilateral, o síndrome de Meniere. Então, queria ouvir do professor como é que está agora essa adaptação com o implante coclear na orelha esquerda, sendo que a audição na orelha direita é normal. Queria que você dividisse conosco como é que está a qualidade, o impacto na qualidade de vida, no controle do zumbido. Bom, para a qualidade de vida mudou tudo. Porque até o pessoal disse, o que está acontecendo é que você está falando mais baixo. Porque eu não tinha controle do som. Então, todo lugar que eu ia, o meu filho dizia, fale mais baixo. No dia seguinte que eu fiz a ligação do aparelho, eu já mudou completamente. E eu já comecei a ouvir os sons. Claro que o som ainda, ele vinha, como eu disse para a Carolina, ele vinha muito ainda cheio de sons paralelos. Não dava para distinguir a voz. Mas houve um confronto. Chegou um ponto que as duas audições se juntaram. E a partir desse dia, eu comecei a fazer exercício de ouvir as palavras. E hoje... Então é isso. Esses eram os dois casos clínicos. E eu queria, então, concluir essa parte da minha apresentação deixando uma mensagem para vocês, um take-home message para vocês aí de casa. Então, a reabilitação auditiva em surdez unilateral, ela existe, é necessária, é o melhor em termos de reabilitação auditiva, é importante para os nossos pacientes e é uma nova opção que deve ser estudada de forma cautelosa com seu paciente e familiares. Lembrando que o implante coclear, ele exige o treinamento auditivo com fonoterapia. E, por último, queria agradecer a todos os meus alunos de mestrado e doutorado aqui da Universidade de Brasília, agradecer, citando Carlos Drummond de Andrade, dizendo o seguinte: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Ou seja, que todos vocês se esforcem para buscar realmente serem diferentes, fazerem a diferença na vida dos seus pacientes, das pessoas ao seu redor. E eu queria agradecer aos nossos pacientes que são formidáveis e que confiam na gente. Eu queria agradecer a confiança deles no Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia, no nosso centro de implante coclear. Nossos encontros de implantados é um momento mágico, um momento assim muito, muito especial. Os nossos eventos a nossa corrida Caminhos da Audição, esse ano por causa da Covid-19, infelizmente a gente não teve a terceira edição, mas a quarta edição vai acontecer em fevereiro de 2021 e espero que todos estejam presentes. Já deixo aqui o convite para todo mundo, inclusive Karina, trate de vir a Brasília correr conosco. Pode deixar. E é isso, muito obrigado. Nossa, gente do céu! Pelo amor de Deus, que aula! Que maravilha, né? Não só tecnicamente, mas como um ser humano, né? Impressionante. E a revolução que realmente causa na vida das pessoas. A gente vê, às vezes, uns vídeos, né? De crianças, bebezinhos que coloca, aí a mãe fala, aí a criança sorri. São vídeos que viralizam e que realmente emocionam, né? A gente fica com os olhos cheios de lágrimas. Eu tenho algumas perguntas para fazer para poder ajudar as pessoas que estão aqui, que têm zumbido, porque meu público é bem heterogêneo. Eu tenho aqui nos meus seguidores profissionais, mas também pessoas que têm zumbido. Então, a pergunta é, o implante coclear, ele só é feito no caso das pessoas que têm uma perda auditiva profunda, é isso? Exatamente, Karina.
Então, é importante para todo mundo ficar sabendo, já que é um público muito heterogêneo, eu vou explicar rapidinho, ó, simples de entender. Se o paciente tem perda auditiva neurosensorial, uma perda auditiva leve, deve usar aparelho auditivo. Então, se tem uma perda auditiva leve, moderada, até severa, o aparelho auditivo é uma excelente opção. Simplesmente, hoje em dia, pegar o aparelhinho, ele é praticamente invisível, extremamente confiável e é isso. A gente tem que reabilitar a nossa audição. Se a perda auditiva é neurosensorial, severa, profunda, é cirurgia, o implante coclear. Eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês. Ó, se você está ouvindo a gente e tem uma perda auditiva leve e não fizer nada em relação a isso, você está tomando uma atitude extremamente errada. Isso vai gerar para você talvez até um comprometimento cognitivo. Hoje a gente sabe que o principal fator predisponente para a doença demencial é a perda auditiva não tratada. Então, por favor, tenham cuidado, busquem a reabilitação auditiva precoce. Sugiro a vocês que procurem um médico otorrinolaringologista na cidade de vocês. Eu estou vendo aqui o meu amigo Lucas Costa, um excelente médico otorrinolaringologista em São Paulo, está acompanhando a nossa live. E para vocês que moram em São Paulo, está aí um excelente médico otorrinolaringologista. Então, assim, o segredo é procurar atendimento, procurar um médico otorrinolaringologista para um diagnóstico precoce e reabilitação auditiva precoce. Exatamente, que inclusive saiu recentemente na The Lancet, falando dessa associação da demência com a perda de audição. Doutor Faes, outra pergunta que muitas vezes os meus pacientes fazem no meu consultório, e vou aproveitar, né, esse grande profissional que está aqui na minha frente para poder responder para as pessoas que têm zumbido, que estão aqui nos acompanhando. A pergunta as pessoas perguntam assim, é possível uma pessoa que é surda, né, que tem uma perda profunda, no caso, ela não ter zumbido? É possível. Olha que interessante, Karina. Se a gente parar para pensar que a perda auditiva é a principal causa de zumbido, olha que interessante. E se você imaginar que 20% da população brasileira talvez tenha algum grau de perda auditiva, você imagina a imensidão a quantidade de pessoas que têm perda auditiva e zumbido. Só que até existiu um estudo que foi feito em Cambridge, usando garotos recém-formados de medicina, colocavam eles numa cabine acústica, em isolamento total, e no final de algum período eles tinham que responder um questionário sobre a presença ou não de zumbido. Pasme, a maioria deles, mesmo sem perda auditiva, se queixaram de zumbido. Ou seja, sim, o zumbido é um sintoma muito frequente. Ele pode acontecer até mesmo em pessoas com uma audição normal. Mas uma coisa importante que a gente tem que falar é que o zumbido catastrófico, o zumbido severo, aquele que quando a gente classifica na escala análogo-visual é de 7 a 10, quando a gente pergunta para o nosso paciente, olha, se você puder dizer para mim qual nota você daria para o seu zumbido? 0, não te incomoda nada. 10, você não consegue manter uma atividade habitual. O zumbido dele te atrapalha de forma assim, muito grave. Aí o paciente fala, não, de 7 a 10, é um zumbido severo. Então, nesses casos, a gente tem que investigar os fatores que estão modulando a intensidade de zumbido, como estresse, ansiedade, depressão, disfunção de articulação temporomandibular, distúrbios neuromusculares. Então, é um sintoma muito frequente, mas que não está, assim, pode até estar presente em todos os pacientes com perda auditiva, mas a questão dele, a intensidade quanto ele incomoda depende de muitos outros fatores. Então, assim, é impressionante. Muitas vezes você lida com membros de uma mesma família que ambos os pacientes têm perda auditiva neurosensorial leve. Só que um membro da família faz do zumbido algo protagonista, o foco principal da vida dela,
e é algo catastrófico na vida dela. E o outro irmão, com a mesma perda auditiva, você indaga, faz questionários, avalia a qualidade de vida, e ele fala, não, eu até tenho zumbido, mas ele não me incomoda. Ele Sim. não me incomoda. Aí você vai estudar o porquê que em um indivíduo ele é catastrófico e no outro não, é quando a gente encontra esses principais fatores que modulam a intensidade do zumbido. E os principais são esses, distúrbio do sono, estresse, ansiedade, depressão. Então a gente Tudo tem que que... está muito relacionado ao sistema límbico, né? Tem um grupo de americanos, né, que eles acreditam que esse sistema límbico ele atuaria como uma alça inibitória ou não, impedindo com que esse sinal do zumbido aí chegue até o córtex auditivo ou não. Então, a gente sabe, até o próprio Jastreboff, né, fala Isso. aí dessas Falou muito portas bem, aí que se Karina. abrem, né, do sistema límbico, o sistema nervoso autônomo, aí atuando, né, como as outras portas que se abrem para entender, por que tem um grupo de 80% de pessoas que têm zumbido e não se incomoda e os 20% se incomoda, procura ajuda médica, né, de profissionais, e aí foi surgindo essas teorias todas, e hoje a gente sabe dessa importância aí do trabalho, inclusive em conjunto, multidisciplinar, você citou aí, inclusive, terapia cognitiva comportamental, achei o máximo, que eu vi que você tem uma cabeça bem aberta. Sim, Achei ótimo. sim, olha, quem realmente trata pacientes com zumbido, se ele não puder contar com um excelente terapeuta, um excelente psicólogo, uma excelente equipe de fisioterapeutas, uma excelente equipe de fonoaudiologia, colegas neurologistas, ele não trabalha bem com zumbido. Na verdade, Não. o zumbido é multifatorial, você tem que saber ir tratando um fator atrás do outro fator. Você tem que olhar para o teu paciente de forma holística. O próprio Jastreboff deixava isso bem claro, a importância do sistema límbico e a importância como o paciente associando aquilo a um fator muito negativo, quanto que isso é difícil você tirar aquele sintoma fantasma, porque isso mexe com muitas áreas e é importantíssimo que o profissional que trata pacientes com zumbido tenha essa capacidade de olhar para o paciente não só como uma orelha, ou não só o paciente como um zumbido, mas enxergar ele inteiro, porque aí sim, aí é chance de sucesso altíssima e só quem ganha é o paciente com remissão dos seus sintomas. Mas assim, é importante o paciente entender que ele é a chave principal, ele tem que olhar para dentro e ele tem que entender que ele é o ator principal, não existe um comprimido mágico, uma poçãozinha mágica que a Karina vai receitar para ele, entregar na mão dele. Não existe isso. Ele vai ter que se envolver e ele vai ter que pular dentro e enfrentar esse problema e passar por treinamentos, terapia e, com certeza, eu digo para todos os meus pacientes, zumbido tem cura, desde que faça o tratamento adequado. Nossa Senhora, é tanta coisa para comentar. Primeiro que assim, né? Tem essa questão aí que você falou muito bem sobre a gente tentar acolher esse paciente, né? A gente ouvir esse paciente, porque inclusive eu acho que todo zumbido a gente tem que ser acolhido. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes o paciente vem com zumbido, digamos assim, com um questionário THI leve ou desprezível. E muitos vêm para mim se queixando, dizendo que os profissionais falam: você tem um zumbido muito, muito pequenininho comparado com os outros que vêm aqui. Desencana, vá para casa. E a pessoa, poxa, eu fui lá porque eu estava querendo alguma resposta, algum tratamento, alguma coisa para me ajudar. Então, assim, eu acho que a gente precisa ficar muito atento em relação a isso, que é essa questão do... a gente virar para o paciente e falar: eu me importo com o seu zumbido, independente do volume, da intensidade, do quanto ele repercute negativamente ou não na sua vida. Então, eu acho que é essa abertura que a gente precisa fazer. E segundo, que é essa questão que você colocou aqui, que é que zumbido pode ser curado sim, né? Nos grupos do Facebook, de vez em quando eu apareço lá, assim, gera um atrito danado. Eu vejo o pessoal comentando lá: olha, zumbido não tem cura, esses profissionais ficam enganando a gente,
porque a gente sabe que não existe cura para zumbido e realmente a gente está aí levantando essa bandeira há tantos anos e todos os profissionais que eu convidei, todas as terças-feiras deste ano falaram que zumbido pode ter cura. Então, não é algo só da minha cabeça ou de poucos profissionais. Todos falaram isso, né? Então, Olha, nós estamos aí formando um Tinnitus Brotherhood bem forte. é isso mesmo, concordo contigo, Karina. Olha, para vocês que estão ouvindo aí a gente, é importante que vocês entendam que o zumbido é igual quando eu falo quando é casos complicados de reabilitação auditiva, crianças com transtorno do espectro autista. Até pouco tempo atrás, Karina, essas crianças com paralisia cerebral, múltiplas deficiências, elas eram recebidas até em centros de implante coclear de universidades federais, elas eram recebidas simplesmente o próprio profissional ele virava para os pais daquela criança e falava, sinto muito, eu não tenho o que fazer por vocês. Só que hoje não. Isso mudou muito. Graças a Deus, nenhum paciente com perda auditiva e paralisia cerebral, múltiplas deficiências, hoje vai deixar de ser tratado, vai deixar de ser reabilitado. Mesma coisa, pacientes com transtorno do espectro autista, as desordens do espectro da neuropatia auditiva, mais complicadas que sejam, eles vão ser tratados. E é importante que o paciente tenha a oportunidade de procurar centros de reabilitação auditiva, centros de tratamento de zumbido, que o profissional ele seja capacitado, treinado, preparado, e ele possa contar ali na equipe dele com, poxa, olha, desculpa, eu não queria me gabar não, mas assim, o pessoal que trabalha comigo é melhor do que eu, eles são muito bons. As minhas fonoaudiólogas, elas são muito atenciosas, elas lidam com isso, elas dedicam a vida delas para isso. Elas veem isso de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. A gente vive isso, a gente respira isso. Então, o paciente chega, eu estou vendo aqui, eu estou muito triste de ver umas mensagens aqui, paciente dizendo, não, mas na minha cidade todo mundo fala que zumbido não tem cura. Olha, porque provavelmente na sua cidade você ainda não teve a oportunidade de sequer investigar a causa do zumbido, o porquê dele, e assim, lógico, E também outra coisa, o né, paciente doutor não é Fred? tratado. Eu brinco, uma brincadeira, né, séria, que eu falo assim, olha, não são muitos profissionais. Se a gente comparar assim, o tamanho do Brasil, né, ainda são poucos os profissionais que se dedicam, mas tem grandes centros, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, no Nordeste tem profissionais, então todo mundo pode ser atendido. O Mas importante é que vocês procurem exatamente esses locais especializados, que é importante que entenda. A otorrinolaringologia é muito grande. Se vocês procurarem um otorrinolaringologista geral, ele, assim, não é a subespecialidade, muitas vezes vocês vão ouvir mesmo isso. porque Esse não zumbido seu tá sabem leve. tratar. Mas, assim, vocês devem procurar os centros especializados de implante coclear, de tratamento de zumbido. Lá vocês vão encontrar, como eu estava falando, a minha psicóloga que cuida dos nossos pacientes, ela é maravilhosa, acolhedora. A terapia cognitivo-comportamental para pacientes portadores de zumbido, isso é maravilhoso, é uma bênção. Acompanhamento com no caso, neuropediatra, ou neurologista, um psiquiatra da equipe, podendo te oferecer um acompanhamento multidisciplinar, o fisioterapeuta, o fonoterapeuta. Quando você pode contar com um grupo de pessoas que dedicam a vida para aquilo, a chance de sucesso é altíssima. É só se o paciente ele não tiver realmente muito dedicado para resolver, porque se todos estiverem vestindo a camisa, Sim. chance de Que sucesso é o é que altíssima. eu até postei esses dias, né, que os meus casos de remissão total de zumbido são sempre dos pacientes que são disciplinados. Aqueles pacientes que vestem a camisa realmente, que se dedicam ao tratamento, né? São esses que eu consigo ter melhores resultados, porque é isso, eles estão na linha de frente mesmo, né? Não é a gente que está realmente tomando conta da situação toda. Eu vou começar aqui as perguntas, tá bom? Para a gente não deixar passar essa oportunidade. Eu desci lá na frente, lá no início,
tem uma pergunta aqui da Jaque. A única coisa que eu quero pedir duas coisas. Para quem eu responder, quem o doutor Faez responder a pergunta, agradece colocando o coração aqui, ó. Tem um coração aqui embaixo à direita, põe coração para ele se ele responder, tá bom? E também printa aqui a tela, coloca nos stories de vocês, marca a gente, porque é uma forma de divulgar informações, né? Informações maravilhosas como a gente está tendo hoje. Ó, a Jaque perguntou: doenças crônicas é um forte fator para a pessoa ter zumbido? Sim, sim. Eu vi que teve uma outra espectadora nossa que falou sobre fibromialgia. Sim, é importantíssimo que a gente entenda que, por exemplo, a importância da associação da fibromialgia, do zumbido, com outras alterações de humor, como ansiedade, depressão, tá tudo muito intimamente ligado. E se a gente não souber tratar tudo, a gente vai perder muito mais tempo para alcançar o êxito no tratamento. Então, sim, doenças crônicas, como doenças reumatológicas, doenças neurológicas crônicas, a própria perda auditiva, que é uma doença crônica, estão, sim, relacionadas com o zumbido e devem ser tratadas como um todo. Olha, você sabe que isso me fez lembrar? Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que têm enxaqueca e tem Zumbido? tontura. Sim. Aquela síndrome da enxaqueca vertiginosa, Vestibular. exatamente, ou a, a gente chama de migraine mania, e é a migrânia vestibular. Então, assim, Isso. se você não trata a enxaqueca, o paciente ele não fica totalmente curado e tratado da tontura. Então, você tem que entender que isso, do ponto de vista neurovascular e de fisiopatologia, é uma doença intrinsecamente conectada à outra. Então, a gente tem que tratar, por exemplo, a enxaqueca para ter êxito também em relação aos episódios intermitentes de tontura. Então, da mesma forma, agora voltando, o zumbido, se o paciente está sofrendo muito com fibromialgia, com dores crônicas, se a gente não cessar isso, a chance do paciente ter êxito no tratamento do zumbido é pequena também. Então, assim, por favor, vocês têm que entender isso como um todo. Não tem como tratar o paciente como apenas a orelhinha dele ali, focar no zumbido, não funciona. Ó, a Silvana colocou aqui, né, que tá precisando de ajuda. Silvana, se precisar de indicação de profissionais, me manda uma mensagem box, que eu tento ver se tem algum especialista que eu conheça na sua cidade, tá bom? O Patrick, meu paciente. É verdade que implantes cocleares resolvem apenas os casos de zumbidos de tons mais graves? Não, na verdade, não faz diferença em relação à reabilitação auditiva dos tons mais graves ou os tons mais de altas frequências. Na verdade, o implante coclear, ele veio, aliás, ele respeita o tonotopismo coclear, ou seja, ele é projetado, desenvolvido para reabilitar a audição como um todo, desde as frequências mais graves, frequências médias e as altas frequências, entendeu? Então, por exemplo, aliás, o mais comum é pacientes que têm preservação de frequências graves e uma perda total em frequências médias e agudos. E esses pacientes podem até ser submetidos a um tipo de reabilitação auditiva chamado de técnica híbrida, que tem estimulação eletroacústica e ainda estimulação eletroacústica. Então, o implante coclear ele é capaz de devolver a audição em todas as frequências. Ele tem um eletrodo que respeita o tonotopismo coclear, oferecendo para os nossos pacientes uma reabilitação auditiva, desde as frequências graves até as mais altas frequências. Muito bom. A Jaque perguntou aqui se o Dr. Faez é de Brasília. Sim, ele está em Brasília, tá? Qualquer coisa, começa a seguir ele aqui, ó, clica aqui, segue a página dele e qualquer coisa entre em contato. Deixa eu ver aqui. Patrícia. Obrigada, querida. Muita gente elogiando a aula. Muitos pacientes seus falando que o senhor é um anjo,
que é um médico Eles é que fantástico. Muita são. gente agradeceu. Eu não seria nada sem a confiança dos meus pacientes. Eu agradeço muito a Deus, porque Deus me deu uma missão muito bacana, muito boa para eu cumprir. Deus foi muito bom para mim. Que legal, muito bom. A Paula Fernanda, minha grande amiga, fonoaudióloga, ela está querendo que você explique a relação da perda auditiva com a demência. Por que dá a demência? Olha que interessante. E você, muito inteligente, muito estudiosa, você leu um artigo excelente do The Lancet, e acho que ele foi publicado em 2018 ou 2019. Foi agora. Foi assim, extremamente inteligente, porque o que eles fizeram? Eles acompanharam os pacientes através de uma corte prospectiva e avaliaram que dentre todos os fatores, por exemplo, educação, isolamento social, tabagismo, sedentarismo, baixo nível educacional, tudo isso que a gente sempre achava que era extremamente importante para doença demencial, não chega perto da perda auditiva. A perda auditiva é o maior fator de risco isolado para demência, 9%. 9%. Então, ou seja, é muito simples de você entender, Paulo. Para pensar. A via auditiva, ela estimula bilhões de neurônios. Então, se você está tendo uma perda auditiva, todos aqueles neurônios que iam receber aquele input, aquela entrada de informação, e que não recebem mais, eles têm que obedecer uma lei básica de fisiologia cerebral, que é a neuroplasticidade. Ou seja, eles não estão sendo mais utilizados, ou eles cumprem uma outra tarefa, ou eles simplesmente cumprem com uma regra, com a apoptose, que é a morte celular programada. Então, ou seja, eles deixam de existir. Então, assim, não tem nada mais inteligente do que simplesmente corrigir a perda auditiva. Então, se você tem uma perda auditiva, corrija, para estimular todos aqueles bilhões de neurônios. Tem pessoas que falam, não, mas eu vou aprender uma segunda língua, eu quero aprender a pintar, eu vou aprender um novo esporte, eu vou fazer sudoku. Excelente, eu acho que isso é muito legal, aliás, é até divertido. Acho que é muito bacana, mas não tem nada mais inteligente do que reabilitar a perda auditiva em relação à demência. Então, se você tem um vovô, tem uma vovó que tem uma perda de audição leve, está empurrando com a barriga, falando, não, deixa quando a minha surdez estiver bem severa, aí eu procuro o médico, o médico otorrinolaringologista para eu usar o meu aparelho. Não faça isso, porque quanto mais tempo você adiar a reabilitação auditiva, é mais difícil a adaptação e tenta lembrar todas aquelas populações de neurônios que antes estavam destinadas para aquilo e simplesmente deixaram de existir e vai ser muito complicada a adaptação. Então, importantíssimo a reabilitação precoce. No passado, a gente chamava os nossos vovozinhos de caducos. E eles não eram caducos, eles só tinham perda de audição. As pessoas falavam com eles sim, Aí depois falavam assim, tá vendo? Eu falei com meu vovô, falei com ela, e ela simplesmente esqueceu Nem tudo. lembra. Nem lembra. Não é porque ela não lembra, ela não te ouviu, ela não te compreendeu. Ela pode até ter te ouvido, mas ela não discriminou, não teve compreensão. Então, para não te desagradar, ela fazia aquele sorrisinho da pessoa. Então, assim, a gente tem que cuidar melhor dos nossos pacientes idosos. Sim. Doutor Faes, tem uma pergunta também que meus pacientes fazem muito, né? Que vão me procurar com zumbido, mas eles perguntam assim, a perda de audição, a tendência é sempre evoluindo e caindo, ou ela pode também ficar estável até eu ficar idoso? O que você poderia falar para eles? Karina, Deus, ele é tão complexo e ele é um cara tão inteligente que ele faz cada um de nós diferente, Karina. Você não vai acreditar, mas eu atendi semana passada, eu atendi um paciente de 98 anos com audição perfeita. Audição normal. Nossa! Então, audição normal. Só que ele tinha problema de visão. Então, isso é genética. É a genética. Cada pessoa, cada indivíduo, ele tem um código genético diferente. Então, assim, meu pai tem 86 anos, tem audição perfeita. Só que
Só que, assim, tem outras pessoas que a partir dos 60 anos começa a ter o que a gente chama de presbiacusia. Então, ou seja, por isso a importância. O paciente, ele tem mais de 60 anos, tem que fazer exame de audição anualmente, porque se tiver uma genética de perda auditiva, ele tem que ser reabilitado. É muito feio é não ouvir. Usar o aparelho não é feio, não. Tem até pessoas aqui nas lives perguntam zumbido genético. E daí a gente sabe, né, doutor Fez, que na verdade o zumbido genético seria pelo problema de base, né? Se a pessoa vem de uma família. Se a perda auditiva é genética, se né? a doença crônica é genética, se a depressão é genética. Diabetes. O zumbido, ele não pode ser considerado um demônio. O zumbido é um sintoma, gente. Na verdade, o verdadeiro demônio é a causa. É a depressão, é a perda auditiva, é a doença crônica, que se você não for devidamente tratado, o paciente não vai melhorar do zumbido. O zumbido é um sintoma, então eu percebo muitas pessoas gastando muita energia na consequência e não tratando a causa. A Márcia tem uma pergunta. Hipertensão arterial pode causar zumbido? É uma pergunta muito inteligente, sabia? Se a gente parar para pensar, a hipertensão arterial sistêmica descontrolada, ela provoca inúmeros efeitos deletérios para o nosso organismo. Um deles pode ser, sim, por exemplo, zumbido vascular, paciente que sente aquele pulsar nos ouvidos. Então, assim, sim, microangiopatia isquêmica no cérebro, pode ter também problema de vascularização até da própria cóclea. Então, ou seja, tem que tratar. Hipertensão, diabetes, são doenças crônicas. A gente está falando muito sobre isso. Devem ser tratadas. Sim. E no caso, às vezes também a hipertensão pode dar alguns picos no zumbido, né? Dá aquela aumentada de volume, dependendo do nível da pressão, né? Se tiver um aumento muito grande, isso também pode ocorrer. A Paula aqui comentando, a Fono, dizendo: legal demais o doutor Faes falar sobre a reabilitação nas perdas leves, porque muitos colegas orientam que se não tem queixa auditiva no dia a dia, se de repente, eu ouço, tenho uma perda, mas eu ouço. Não precisa protetizar. Temos que divulgar muito essa live. Paula, eu tô contigo, Paula. Eu sou da Sociedade Brasileira de Otologia. Ajudo muito em relação à divulgação. Eu acho que é importantíssimo a gente bater nessa tecla, porque eu concordo com você, da mesma forma como tem muitos otorrinos que não tem muita compaixão pelos seus pacientes, falam isso, muitos fonoaudiólogos talvez também. Então a gente tem que ser duros. Paciente com perda auditiva leve devem ser tratados. Simples assim. Paciente com perda de audição, ele tem perda auditiva, isso tem que ser reabilitado. Uma perda auditiva leve, ela é facilmente reabilitada, a adaptação é simples e tranquila, mas se essa perda auditiva moderada, por longos anos, ou severa, e depois o paciente procura, nossa, é difícil demais da pessoa se adaptar, porque foram anos de privação sensorial. Então, eu sei que é muito duro, é como educar filhos, é muito mais fácil você fingir que o paciente, ele vira para você, Karina, você sabe disso. O paciente olha para você e fala: doutor, eu tenho uma perda de audição leve, me deixa eu quieto, deixa eu continuar com a minha perda auditiva. Olha, cabe ao bom profissional falar assim: olha, querido paciente, a decisão final é sua, mas eu, como profissional, cabe a mim te orientar sobre o melhor para a sua vida. E o melhor é a reabilitação auditiva precoce. Se você tem perda auditiva, tem que reabilitar. Isso. A Márcia comentou, né? Tem fibromialgia, perda auditiva, tem tratamento para zumbido. Muitas pessoas perguntam se tem tratamento para zumbido. Gente, todo zumbido é tratável. Tratável, a gente não está dizendo que é curável. A gente está dizendo que todo mundo vai se curar de zumbido. Não.
mas é tratável, isto é, tem condições de, junto um otorrinolaringologista, junto com a sua equipe, fazer com que o volume desse zumbido diminua, ou então, se o volume não alterar, muitas vezes, a forma que você lida com o zumbido melhora tanto que ele passa a não incomodar. É como se você tivesse um sinal na pele, ele existe, mas esse sinal não influencia em nada na sua vida. Não é, doutor Faes? Exatamente. Exatamente. Vamos lá, então. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Se o zumbido é causado por um desgaste na ATM, além do otorrino e do fisioterapeuta, é necessário envolver o dentista. Com certeza. Ixi, eu tenho do meu lado. Pacientes com zumbido eu não trato sozinho nunca. Eu quero a companhia dos melhores. Eu quero só gente boa junto comigo e aí é satisfação garantida. Eu tenho aqui comigo uma odontóloga que também dedica a vida dela para tratamento de disfunção de articulação temporomandibular. Então, ela cuida dos nossos pacientes assim, e ela sabe muito bem dizer, não, isso é sim, vou tratar, é uma síndrome miofascial, vamos tratar, o seu paciente vai ficar bom e fica mesmo. E, ao mesmo tempo, às vezes eu encaminho o paciente para ela, ela devolve o paciente e fala, olha, tá contigo, descartei. Então, sim, o segredo é você contar com uma excelente equipe ali no teu centro de diagnóstico. Sim, sim. Lembrando Fodite, que é interessante buscar um dentista que seja especialista em ATM, tá bom? Que é o ideal. Bom, Rogério aqui, meu querido amigo fisioterapeuta, falando que tem um livro muito bom sobre dor crônica no mercado. É o livro do Rogério, um livro que tá bombando na Amazon. Então, quem tiver interesse em saber sobre dor crônica, tá bom? Deixa eu ver aqui. Meu filho reclama de enxaqueca. Fala que sente tontura, zumbido e fala que sente que o cérebro balança. Sente também visão borrada quando tá com enxaqueca. É isso mesmo. Né? Os sintomas clássicos da enxaqueca. Tem enxaqueca com aura. E tem que tratar. E o melhor da enxaqueca é que você tem tratamento profilático. E você pode evitar as crises. E o paciente vive muito bem. Mas, assim, ela precisa de um acompanhamento com um excelente neurologista. Um neurologista especialista em enxaqueca. E vai ficar muito bem. E você sabe que esses pacientes que também têm tontura ou zumbido, se você trata bem enxaqueca, controla, tanto o zumbido quanto a tontura melhora. Sim. Uhum. Ó, muita gente elogiando. É o melhor médico do mundo. Tá vendo? Muito obrigado. Na verdade, é carinho de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Faes tem o dom. Muito bom. Deus abençoe o grande doutor Faes, anjo usado por Deus na vida da filha e de tantos outros pacientes. Muito bom. Amém. A Laura Barulli, o tabagismo e zumbido está fortemente relacionado. Minha mãe tem tido zumbidos e eu alegava que pudesse ser em decorrência a leve perda auditiva. Mas o tabagismo e zumbido? Tá muito associado. Você sabe que o tabagismo está envolvido com microtrombose e distúrbio de trombose, de coagulação, interfere muito na microvascularização da cóclea. Isso está associado, sim. Então, se o paciente puder buscar qualidade de vida, dormir, praticar exercícios físicos, uma dieta adequada, evitando excesso de cafeína, açúcar livre na dieta e buscar qualidade de vida mesmo. Então, qualidade do sono, uma dieta adequada e exercícios físicos regulares, nossa, um início fantástico para o tratamento do zumbido. Exatamente. Karine, eu acho que vai acabar nosso tempo. Vai, falta um pouquinho. A Márcia, eu tenho perda auditiva por conta da sala de aula. Eu fui professora. Perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevada, PAIMPSE. Isso acontece muito, é uma das principais causas de perda auditiva. Pacientes que são professores, trabalhadores de serralherias, ferragistas, hangares de aeroportos, tem que ter cuidado, tem que, por exemplo, esses pacientes com níveis de pressão sonora mais elevada, como ferragistas e serralheiros e trabalham em hangares com turbinas de avião, tem que usar equipamento de proteção individual sempre.
Muito bom. Gente, eu nunca vi tanta gente elogiando, falando do seu atendimento, falando do seu lado humano, do atendimento no consultório. Meu Olha, Deus, muito gente, e obrigado. tá difícil. Eu não queria terminar essa live hoje. Eu queria ficar aqui. A gente pedir uma Vamos pizza, né? Eu marcar, ficava aqui comendo, vamos marcar conversando. para uma próxima. Eu Vamos fico muito marcar. feliz mesmo. Eu acho que a live é uma coisa muito bacana. É como se todo mundo estivesse aqui em casa, aqui pertinho, assim, e a gente batendo um papo, como se todo mundo sentado num sofá e uma coisa bem descontraída. É muito legal. Exatamente. A pessoa tá dizendo aí, fica, não vai embora. Gente, ó, queria muito agradecer. O Dr. Faz foi fantástico, foi muito acima das minhas expectativas, realmente. Eu adorei E um também. prazer conversar com você. Lógico, sempre ouvi falar, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de bater um papo, né? Mas, nossa, que prazer. Estou muito feliz de te conhecer, viu? De conhecer seu trabalho. Eu vi lá a sua matéria que você postou hoje lá no seu feed, né? Falando dos 5.000 casos, né? Sim. Então, É bastante, né? é bastante. Já tem 20 anos operando cirurgias de ouvido. Meu Deus, é muito tempo! Tem 20 anos que Gente, eu opero pacientes com surdez. você começou novo ou você é conservado mesmo? Eu entrei na faculdade de medicina com 16 anos. O quê? Eu defendi meu doutorado com 28 anos de idade. Não, tá É, brincando. eu comecei Gente, muito cedo. muito, muito. E nasceu pra isso, né? Realmente encontrou o caminho. Deus me fez para cuidar de pacientes com deficiência auditiva. Eu me sinto muito abençoado por ter recebido uma missão tão legal. Nossa, que bacana, ó. Me arrepiei aqui. Que história linda, viu? História que você tem quantos filhos? 3? 3. Eu tenho 3 Ai, filhos. gente, eu vi a foto. Meu Deus, o senhor dá vontade de apertar. São 3 São meninos? os meus tesouros, meus orgulhos. 3 homens. Eita, É o Pedro, meu o Léo e o Daniel. Ah, meu Deus do céu, coisa linda. E a sua esposa, ela é médica? O que é que ela faz? Ela é melhor ainda, ela é farmacêutica e ela é a nossa diretora do centro de reabilitação. Ela cuida do nosso centro de reabilitação auditiva com muito amor, com muito carinho e ela me ajuda muito. Poxa, muito bom. Que bênção, né? Uma vida muito abençoada. Ela é muito inteligente, ela é muito mais inteligente que eu. E eu acho que Deus me abençoou porque eu soube escolher pessoas muito inteligentes para ficar perto de mim. Uhum. Parabéns, eu estou muito, muito, muito feliz de te conhecer e ter feito essa live. O prazer foi Vamos todo marcar meu. mais próximo ano. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, as perguntas, a participação, os elogios aqui, não só para o Dr. Faiez, mas para a live. Espero que vocês tenham gostado bastante. E próxima semana vai ser a live vai ser sobre enxaqueca, ex-zumbido, a relação. Que legal. Tá bom? Topíssimo. Muito legal. Bom. Gente, obrigada. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada.